Prezados clientes e parceiros do setor florestal, estamos iniciando mais um informativo digital da Timac Agro. Nosso objetivo é falar do manejo, monitoramento nutricional na cultura do eucalipto. Estamos aqui na empresa ArcelorMittal Bioflorestas, em Martinho Campos, empresa parceira da Timac Agro desde 2008, com excelentes resultados com as nossas tecnologias. Sejam bem-vindos! A ArcelorMittal Bioflorestas sempre primou pela busca constante por tecnologia, inovação e aperfeiçoamento de suas operações e seu manejo florestal. Por isso, foi a primeira empresa a acreditar no Basifós. Em 2008, quando iniciamos os testes com o produto, nem se falava tanto em inovação como hoje, mas nós abrimos esse caminho para uma nova era para a fertilização das plantações comerciais de eucalipto no Brasil. Estávamos trazendo para o mercado realmente um produto inovador e que tratava nossas dores com os adubos, entre elas, muito inerte no grão, segregação de micronutrientes causando heterogeneidade nos plantios, dificuldades logísticas e uma baixa produtividade. Por isso, provocamos a Timac e juntos tivemos a possibilidade de construir um produto diferente que pudesse satisfazer nossa demanda, unindo tecnologia através da redução do inerte no grão e complexação dos nutrientes, qualidade nutricional da floresta, fornecendo nutrientes desde a fase inicial de plantio, redução de custos operacionais e de mão de obra e, não menos importante, no decorrer dos testes também identificamos ganhos em segurança e ergonomia. Trata-se de um produto em franca evolução e desde a primeira versão já tivemos pelo menos 3 atualizações na sua formulação. Com isso, possibilitando ao cliente escolher o produto que fosse mais condizente com a sua realidade nutricional. Observamos hoje uma floresta com desenvolvimento uniforme, sadia, sem ausência de deficiência e que traduz em uma produtividade florestal muito satisfatória para os parâmetros atuais. A ArcelorMittal Bioflorestas tem buscado constantemente a melhoria dos nossos processos produtivos, utilizando insumos de alta tecnologia para produzir uma floresta com maior produtividade, conseguindo fornecer matéria-prima para a produção de carvão vegetal e consequentemente abastecer as nossas usinas de produção de aço. Em relação aos padrões de qualidade, tem-se intensificado as amostragens em campo, utilizando um aplicativo desenvolvido pelo professor Lafayette, onde, via tablet, estamos coletando os dados de silvicultura, fazendo os relatórios de qualidade e aprimorando as nossas atividades, ajustando o nosso manejo. Estamos em um talhão com aproximadamente 8 meses de idade, plantio do ano 2020, onde utilizamos Basifós como adubação de base e realizamos apenas o primeiro trato. A floresta está hoje com uma média de 5,5 metros de altura, um PV50 de 42 e um desvio padrão em altura de 0,02. A utilização da tecnologia do Basifós tem demonstrado inúmeras vantagens, tanto operacional quanto nutricional. Em relação à operação, o produto não vem agregado, tem uma ótima escoabilidade no momento da aplicação. Na nutrição, tem apresentado grande desenvolvimento e boa homogeneidade nos nossos plantios. Vou falar um pouco aqui do monitoramento nutricional, um trabalho que a gente vem fazendo aqui na empresa ArcelorMittal desde o ano de 2002. O que é o monitoramento nutricional? Consiste em avaliações de solo e de folhas, de tecidos vegetais, por volta de 18 meses. E com os resultados dessas análises a gente prescreve uma recomendação de reposição nutricional. Essa reposição vem garantindo as boas produtividades alcançadas na ArcelorMittal. Então é um trabalho que eu vejo de suma importância, primeiro porque ele direciona as adubações, ou seja, permite que a gente faça correções tanto nas recomendações de base, a partir do resultado do monitoramento nutricional, nós corrigimos as fertilizações de base para as florestas futuras, e permite também que a gente faça correções dos desequilíbrios eventualmente encontrados. A partir do ano de 2012, houve aqui na região um déficit hídrico muito acentuado. E a gente notava que as florestas perderam muito em produtividade por causa desse déficit hídrico. E as fertilizações, a partir de 2012, que a gente mudou um pouco mais
nas fertilizações praticadas pela empresa, nós verificamos que, apesar do déficit hídrico ser muito forte, as florestas que receberam esse novo pacote de fertilização, né, que foi essa adubação que foi orientada em parte pelo trabalho de monitoramento nutricional, permitiu que essas florestas não perdessem tanto a produtividade. Tanto é que nós fizemos um estudo, né, relacionando déficit hídrico e produtividade florestal. Esse estudo foi feito com base nos resultados de inventários florestais de florestas desde 2005 até 2017. E nós percebemos que quanto mais forte foi o déficit hídrico pelo qual a floresta passou, menor foi a produtividade. Ao ponto, né, de haver para florestas entre 5 e 6 anos de idade perdas de 15 a 17 metros cúbicos por hectare ano para cada 100 milímetros de déficit hídrico a mais nas florestas, né? Então, houve assim uma nítida tendência de redução de produtividade em função dos déficits hídricos, e as florestas que passaram a receber esse pacote de fertilização com um critério mais apurado, elas tiveram uma produtividade relativa superior àquelas que não tiveram o mesmo tratamento. Somos uma empresa de inovação. Nossas tecnologias visam fornecimento nutricional eficiente, facilidade operacional e também atuar na fisiologia da cultura, seja por estímulo radicular ou por atuação no equilíbrio hormonal das plantas. Nós entendemos as demandas do setor florestal e suas singularidades, e por isso temos tecnologias e posicionamentos exclusivos para a cultura do eucalipto. Bom, podemos perceber que com o uso da tecnologia Basifos no preparo de solo nos plantios da ArcelorMittal Bioflorestas em Martinho Campos trouxe inúmeros benefícios para o nosso manejo, onde a gente pode destacar a uniformidade do plantio e o desenvolvimento inicial muito satisfatório. Outro aspecto importante é a característica física do produto, tanto do bag, que nos traz bastante segurança na operação, quanto dos grânulos, que nos traz uma condição de operação mesmo em condições de maior umidade. Agradecemos a participação da equipe da ArcelorMittal Bioflorestas no nosso informativo técnico digital e também a participação de todos vocês que nos acompanharam. Contem conosco na busca pela excelência em soluções florestais. Até a próxima! Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao segundo webinar do programa Floresta da Timac Agro. Eu sou o Rony Patrício, supervisor comercial de floresta. É um prazer estar aqui hoje à noite com todos vocês. Trazemos nessa noite discussões sobre um tema intrigante e cada vez mais presente no dia a dia dos profissionais do setor florestal. A parceria oculta da nutrição e da produtividade florestal. Para isso, temos a participação do professor de microbiologia e bioquímica da UFV, professor Maurício Dutra Costa. Seja bem-vindo, professor Maurício. Muito obrigado, Rony. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje. Todos sejam muito bem-vindos. Espero que gostem da nossa apresentação. Muito obrigado. Ok. E complementando nossas discussões, como a Timac Agro vem para contribuir nesse setor e nesse quesito, trazemos hoje o nosso gerente de produtos sólidos, Everton Fostofer, para apresentar aos nossos espectadores os lançamentos da nossa tecnologia da Timac, o Inrisa. Seja bem-vindo, Everton. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui presentes com todos vocês para falar sobre uma tecnologia nova da Timac Agro. E agora, para complementar esse time, contamos aí com o meu amigo, grande professor de nutrição florestal da UFV, professor Júlio César Neves, que irá contribuir conosco ao longo dessa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Rony. Boa noite, professor Maurício. Boa noite, Everton. Boa noite a todos vocês que nos assistem. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, ter a atenção de vocês, e podem ter certeza que vocês sairão desse webinar extremamente felizes com
as palestras que irão assistir. Muito obrigado a todos. Ok. Então, vamos lá. Então, eu agradeço a todos que estão aqui presentes, a todos os professores. Quero agradecer também a todos os parceiros que estão nos assistindo, colegas, né, que vão nos acompanhar. E durante o webinar, o chat ficará aberto para todos que passam por aqui e possam deixar algumas perguntas, vamos estar respondendo aí no final delas. Então, vamos ter um momento exclusivo para isso, ok? Então, para iniciar, eu vou passar a palavra agora para o professor Maurício. Professor, pode continuar com o senhor agora. Muito obrigado, Rony. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a TIMAC, na sua pessoa, pela oportunidade de estar aqui para apresentar um pouco da pesquisa que nós fazemos. E agradeço também ao professor Júlio pelo convite, também pela cooperação que nós temos mantido, pela nossa parceria nas pesquisas. Eu vou fazer aqui a projeção da minha apresentação, para nós começarmos, então, a falar. Então, como vocês já viram, né, nós vamos falar sobre a microbiota do solo e suas relações com a nutrição florestal, com a nutrição de plantas, né? Hoje nós temos um conceito bastante diferente das plantas. As plantas são consideradas holobiontes. O que significa o termo holobionte? O holobionte engloba o macro-organismo mais as populações microbianas associadas. As plantas são holobiontes, nós também somos holobiontes. E o que é interessante desse conceito é que o holobionte é uma unidade evolutiva comum. Plantas e micro-organismos evoluem juntos. E eles, então, têm as suas atividades genéticas e o seu metabolismo integrado. E isso, óbvio, que é importante para a sobrevivência e a perpetuação das espécies. Bom, quais são as vantagens, então, das plantas formarem, então, esses holobiontes com os micro-organismos? Primeiro, que a planta recebe um conjunto de informações genéticas adicionais ao seu próprio genoma. E essas informações genéticas podem ser expressas a depender das condições ambientais que a planta esteja. Ou seja, os micro-organismos contribuem com funções que vão beneficiar a planta. Um outro ponto importante também é o aumento da adaptabilidade da planta, entendido como um aumento na sua capacidade reprodutiva e um aumento também na sua tolerância a flutuações ambientais. Um terceiro ponto importante é o suprimento de carbono para micro-organismos heterotróficos, né? Então, do lado microbiano, os micro-organismos que se associam com plantas são heterotróficos e eles vão receber carbono das plantas em si. O corpo da planta é muito complexo, às vezes a gente não presta atenção nisso, mas ele apresenta uma série de hábitats diferenciados para o crescimento microbiano. Nós podemos dividir o corpo da planta numa porção aérea, também numa porção subterrânea, e cada uma dessas partes do corpo da planta representam hábitats microbianos importantes. Então, na parte aérea, nós temos o caule, a folha, flor, fruto. Na parte subterrânea, nós temos as raízes, né? Bom, em cada uma dessas partes, nós vamos ter, então, um conjunto de micro-organismos específicos vivendo. Em geral, a gente pode dizer que a filosfera, então, corresponde a toda a superfície aérea do corpo das plantas. A filosfera vai englobar caule, folha, flor, frutos. E na própria superfície da planta, nós vamos encontrar micro-organismos que desempenham praticamente todas as atividades biológicas que nós encontramos no solo. Nós vamos encontrar desde micro-organismos fixadores de nitrogênio até micro-organismos decompositores. Nós temos também a rizosfera, né? E a rizosfera, ela representa, então, a região do solo que sofre a influência das raízes. Mas a rizosfera, quando a planta está colonizada por fungos micorrízicos, ela pode ser denominada também, ela passa a ser denominada de micorrizosfera. Então, aí nós vamos ter o volume de solo que é influenciado pelas raízes colonizadas por fungos micorrízicos e pelas hifas fúngicas. E um outro componente importante também é a superfície das raízes, denominada, então, de rizoplano. Todos esses hábitats, né, comportam micro-organismos importantes para o bom funcionamento da planta.
nós temos também o hábitat interno dos tecidos vegetais. E esse hábitat interno, então, ele vai ser colonizado por micro-organismos chamados de endofíticos ou endófitos, que vão habitar o interior desses tecidos. E os que habitam, então, a filosfera, eles são chamados de micro-organismos epifíticos. Se a gente analisar o corpo da planta, desde a ponta da raiz mais profunda no solo até a região meristemática mais elevada no corpo do vegetal, nós vamos encontrar dezenas, milhares de populações microbianas associadas. Então, se a gente analisar, tanto a planta quanto o solo são reservatórios enormes de diversidade microbiana. Uma diversidade microbiana que nós não enxergamos com nossos olhos, mas que está trabalhando de uma forma oculta, de uma forma, às vezes, imperceptível, impactando tanto a qualidade do solo quanto a produção e a nutrição vegetal. Então, no solo e nas plantas, nós temos representantes dos 3 principais domínios da vida. Nós temos bactérias, nós temos micro-organismos procarióticos do grupo das arqueias e nós temos os micro-organismos eucarióticos, representados aqui principalmente pelos fungos. E não podemos esquecer também dos vírus. O conhecimento sobre vírus tem progredido muito e hoje aquele conceito de que vírus são estritamente parasitas deletérios já tem mudado. Bom, o corpo da planta, então, ele representa um habitat para muitos micro-organismos. Eu encontrei uma revisão muito recente desse ano, mostrando aqui a composição média, não é, em termos de microbioma, da parte aérea e do sistema radicular das plantas. Então, do lado esquerdo aqui nós temos os filos bacterianos e do lado direito nós temos os filos de fungos. E a diversidade microbiana é mostrada por meio desses diagramas de pizza, em que cada fatia representa um grupo microbiano, não é? Em geral, por exemplo, a diversidade microbiana no solo não rizosférico, ela é maior. E a diversidade no solo rizosférico, ela tende a ser menor. Estudar o microbioma de uma planta é bastante complexo, porque envolve você analisar a presença de micro-organismos em todos os órgãos. O que esses micro-organismos fazem? Eles promovem o crescimento da planta, mitigam ou diminuem os impactos dos estresses ambientais, induz a resistência de plantas a patógenos e também a herbivoria, protegem a planta contra patógenos e pragas e ainda estimulam a planta por meio da produção de hormônios vegetais, por meio da produção de enzimas que são importantes para manter a planta num estado de maior resistência às flutuações das condições ambientais, auxiliam a planta na questão da osmoproteção, não é? E também a microbiota, ela atua no sentido de prevenir a disbiose. O que é a disbiose? A disbiose é um desequilíbrio nas populações microbianas que estão associadas ao macro-organismo. Quando nós temos um evento de disbiose no nosso corpo, muitas vezes nós desenvolvemos diarreias, nós desenvolvemos certas patologias. O mesmo acontece com a planta. Se você faz um manejo e você, de alguma forma, altera deleteriamente as populações microbianas, você causa essa situação de disbiose e isso vai fazer com que a planta se torne mais suscetível a doenças e a problemas nutricionais. Na raiz, o que esses micro-organismos fazem? Eles, então, disponibilizam nutrientes essenciais. Eles fazem isso por meio de reações de solubilização, oxidação, quelação. Essas reações, elas têm a participação de ácidos orgânicos, de sideróforos, e o que vai estimular essas populações a fazerem essas funções são os exudatos radiculares que a planta libera. Então, os exudatos têm um papel muito importante em determinar a função dos micro-organismos para a promoção de crescimento. E também, olha, a presença de fungos micorrízicos com seus micélios acabam aumentando a área de solo, o volume de solo explorado pelas plantas, aumentando o acesso das plantas à água e nutrientes. Isso é um efeito clássico da presença de micro-organismos associados com plantas. E ali na região do solo, sob a influência das raízes,
nós vamos ter bactérias que tanto degradam, ou micro-organismos que degradam a matéria orgânica do solo e liberam nutrientes, quanto também atividades de síntese de matéria orgânica, não é? Então, a liberação ou a degradação dessa matéria orgânica libera elementos nutricionais, como, por exemplo, o amônio, que vai, então, ser transferido pela planta, não é? Então, esses são apenas alguns dos exemplos da importância dos micro-organismos do solo para esse conjunto, né, para o corpo da planta, para o bom funcionamento da fisiologia vegetal. Então, nós temos trabalhado dentro desse domínio das interações planta-micro-organismo, estudando rizobactérias e fungos rizosféricos, micro-organismos diazotróficos e fungos micorrízicos, e bactérias endofíticas e fungos endofíticos. Nós temos um grupo de pesquisa grande na Universidade Federal de Viçosa, no Departamento de Microbiologia, contamos com a ajuda de vários pesquisadores do Departamento de Solos, como o professor Júlio, do Departamento de Fitotecnia. Então, nós acabamos, né, ampliando a nossa gama de interesse para esse grande guarda-chuva de micro-organismos promotores de crescimento. E a lógica da interação de plantas e micro-organismos, ela é muito fácil de nós entendermos, porque ela envolve a interação de um organismo fototrófico, fotossintetizador, com micro-organismos heterotróficos que estão presentes no solo, e especificamente na rizosfera da planta. Então, o grande maestro que faz com que as reações bioquímicas aconteçam no solo é a planta. Quem comanda a atividade microbiana no solo, em última análise, são as plantas. E por que isso acontece? As plantas, elas são responsáveis por introduzir dois recursos fundamentais para o funcionamento do solo, que é a energia. Ela usa para sintetizar, então, substâncias orgânicas reduzidas. Então, a energia solar vai ser introduzida no solo por meio dos compostos orgânicos que as plantas sintetizam. E uma vez que esses compostos orgânicos chegam nas raízes, eles são transformados, são sintetizados novos compostos, esses novos compostos são liberados, e aí nós temos a atividade desses micro-organismos aqui no solo, dos micro-organismos heterotróficos. Esses micro-organismos, então, em troca desse carbono que a planta oferece para eles vão, então, desempenhar as funções de auxílio na sobrevivência, na reprodução, no crescimento dessas plantas. Então, a lógica é essa: você tem um autotrófico, que vai liberar resíduos e rizodeposições. Esse material encontra micro-organismos heterotróficos que vão usar esses resíduos com o objetivo de obter energia e produzir biomassa microbiana. E, em retorno, eles liberam nutrientes e CO2, que, em última análise, vai ser reutilizado pelas plantas, e esse ciclo funciona dessa forma. E, além de haver essas atividades de ciclagem, de mineralização da matéria orgânica, nós já citamos muitos outros trabalhos que esses micro-organismos executam em prol das plantas que estão associadas com eles, fornecendo, então, energia na forma de carbono. E um ponto interessante que nós temos que observar é que a forma como nós trabalhamos com as plantas, o sistema de manejo que nós damos, tem implicações sobre essas populações microbianas. Nós fizemos, por exemplo, um trabalho vendo a estrutura da comunidade de bactérias endofíticas em eucalipto nas diferentes fases de produção de mudas em viveiro. Então, nós usamos uma técnica que permite analisar a diversidade microbiana. Cada uma dessas bandazinhas aqui, olha, corresponde a um tipo de micro-organismo diferente. E o que nós podemos observar? Quando nós temos o F aqui, olha, nós estamos falando de plantas de eucalipto que estão no campo. Quando nós falamos em CG, nós estamos falando de plantas em jardim clonal. Quando nós falamos em plantas com S, nós estamos falando de plantas que estão mantidas sobre sombrite. E OS fora do sombrite. E DP, aqui nós estamos falando de plantas que já estão prontas para ir para o campo. E olha a distância em termos de diversidade microbiana das plantas do campo para as plantas que estão prontas para ir para o campo. Ou seja, as populações microbianas que estão presentes durante essas fases de produção são diferentes. Isso faz com que as plantas de viveiro possam ter problemas nutricionais que
que são distintos daquelas plantas que estão no campo, não é? E se nós formos analisar isso mais claramente, nós podemos ver também que bactérias, por exemplo, fixadoras de nitrogênio, olha, elas também têm uma variação muito grande. Quando você tem plantas no campo, essas populações são bastante distintas daquelas populações que você encontra nas outras fases de produção de muda. Então, nós temos que ter isso em mente. Quando nós trabalhamos e manejamos uma floresta ou uma cultura, nós não estamos afetando a planta per si, nós estamos afetando um holobionte, nós estamos afetando planta mais micro-organismos. E temos que lembrar que o nosso manejo tem que garantir que essas plantas mantenham aqueles micro-organismos que executam funções que são boas para ela, boas para a planta. E na rizosfera especificamente, nós vamos ter fungos e bactérias que vão desempenhar diferentes atividades de promoção de crescimento. Eu não vou citar uma por uma aqui, porque eu não quero fatigar vocês, mas os fungos e bactérias são capazes de produzir giberelina, auxina, são capazes de solubilizar fosfatos inorgânicos, são capazes de mineralizar fosfato, são capazes de produzir voláteis que afetam diretamente não somente o crescimento radicular, mas o crescimento da parte aérea. Então, nós vamos ter esses elementos ali presentes no solo, que, em última análise, vão melhorar o acesso das plantas a nutrientes e vão também modificar a arquitetura da raiz da planta, não é? Muitos desses processos aumentam a rizogênese da planta, e esse aumento melhora a infecção, por exemplo, por fungos micorrízicos. Se você tem mais infecção por fungos micorrízicos, ou mais colonização micorrízica, infecção é um termo meio negativo, né? Mais colonização por fungos micorrízicos, você aumenta a absorção de água e nutrientes, aumenta o crescimento da planta. Mas, ao mesmo tempo que na hora que você tem aumento da rizogênese, você tem maior volume de solo explorado pelas raízes e maior absorção de água. Então, quer dizer, a planta ela orquestra todos esses micro-organismos para o seu bem. É uma troca, né? E eu gosto de falar para os nossos estudantes aqui em Viçosa que talvez uma das simbioses associativas mais importantes do nosso planeta é exatamente a simbiose entre os micro-organismos que estão presentes na rizosfera e a planta. Deixo claro que eu estou falando de simbioses associativas, né? Que é o termo que usamos para designar as interações que as plantas mantêm com os micro-organismos rizosféricos. Então, nós nos interessamos muito por esses micro-organismos da rizosfera. E o potencial deles é muito grande. Olha essas duas fotos aqui. Aqui nós temos duas plantas de eucalipto, e a diferença entre as plantas maiores e a menor é que as plantas maiores foram inoculadas com fungos promotores de crescimento vegetal. Elas tiveram a mesma nutrição, elas tiveram o mesmo tipo de solo, elas tiveram a mesma composição da microbiota do solo aqui no substrato, mas, quando nós inoculamos um fungo promotor de crescimento específico, nós obtemos respostas de defesa tão fantásticas assim, não é? Bom, e esse trabalho nosso, então, englobou o isolamento de 150 isolados da rizosfera de eucalipto. E a nossa surpresa foi que 76% desses isolados fúngicos que nós obtivemos, eles eram capazes de promover o crescimento, eles eram capazes de expressar mecanismos de promoção de crescimento, tais como a produção de auxina, giberelina, ACC-desaminase, solubilização de fosfatos, sideróforos, voláteis. Então, quer dizer, a planta mantém uma população relativamente alta de micro-organismos com potencial de promover crescimento na rizosfera. E esses micro-organismos variam em termos de número de mecanismos de promoção de crescimento que eles expressam. Tem micro-organismos que apresentam um mecanismo de promoção de crescimento, tem outros que apresentam 6 mecanismos de promoção de crescimento. Nós avaliamos 6 porque foi o que nós conseguimos fazer, mas se nós tivéssemos avaliado 10 mecanismos de promoção de crescimento, nós teríamos também uma distribuição desses micro-organismos dentro desse contexto. Então, vocês veem como que é a evolução do holobionte.
né? Esses micro-organismos fazem essas atividades porque eles evoluíram junto com a planta para viver na rizosfera. Se eles não tivessem evoluído junto com a planta, eles não teriam esses mecanismos de promoção de crescimento que nós estamos vendo aí. E um dos mecanismos de promoção de crescimento que muito nos interessa é a solubilização de fosfato. Esses isolados aqui, pessoal, são isolados de aspergilos e penicillium, mas eles estão identificados aqui pelo número, tá certo? Mas são aspergilos e penicillium, basicamente. Então, você vai ver aqui, olha, que esses isolados são capazes de solubilizar fosfato tricálcico, fosfato de alumínio, fosfato de ferro, e ainda os fosfatos de araxá e catalão, não é? Então, eles têm um potencial bastante grande de liberar o fósforo desse material. Esses fungos que nós trabalhamos, eles provocaram aumento na altura das plantas, aumento do comprimento radicular e aumento no número de raízes laterais. E esse aumento no número de raízes laterais é extremamente importante. Por quê? Porque as raízes laterais finas e curtas do eucalipto são órgãos que evolutivamente se desenvolveram para abrigar fungos micorrízicos. Então, a presença desses fungos da rizosfera estimulando o surgimento dessas raízes laterais finas e curtas acaba por induzir também uma maior colonização micorrízica. Então, olha, quando nós trabalhamos com esses fungos, nós vemos que existe uma variação, tem alguns que têm um potencial maior de promoção de crescimento do que outros. Mas mesmo esses que são menos capazes de promover o crescimento, eles ainda assim resultam em ganhos para a planta. Então, só para vocês terem uma ideia, a massa seca dessas plantas foi aumentada em 57% até 340%. Nitrogênio, olha, você teve aumentos de até 600% no conteúdo de nitrogênio. O conteúdo de fósforo foi espantoso, foi de 570 a 870 vezes mais, não é? Potássio também muito grande, e o que nos chamou também muita atenção é cálcio. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui, que nós muitas vezes ficamos com aquele paradigma que fungo micorrízico só é bom para fósforo. Não. Fungos micorrízicos, ele beneficia a planta na questão geral da sua nutrição. Não é somente fósforo. O fósforo é um elemento importante na regulação da formação da associação, mas a associação beneficia a planta na totalidade da sua nutrição. E esse resultado aqui nos chamou muita atenção, tanto no que diz respeito ao fósforo, quanto no que diz respeito ao cálcio. Então, nós continuamos trabalhando com esses fungos e começamos a trabalhar com Aspergillus niger. É um fungo muito ordinário, viu, gente? Ordinário no sentido de que você encontra ele em todo tipo de solo, em qualquer local. E esse Aspergillus niger, ele é capaz de liberar fósforo do solo em níveis que excedem a sua própria demanda, indicando que ele potencialmente pode contribuir para a nutrição das plantas. Nós fizemos um experimento em que nós mantivemos o fósforo em contato com o solo por 40 dias. Um latossolo aqui de Viçosa, com uma capacidade de absorção de fosfato tremenda. Um solo paupérrimo. E nós deixamos, então, o fósforo em contato com o solo por 40 dias. E esse fungo, então, depois desses 40 dias, foi capaz de dessorver de 18% a 32% do fósforo que nós adicionamos ali. Então, nós ficamos muito contentes por isso, porque nós demonstramos que esses fungos promotores de crescimento podem reverter a absorção de fósforo e, obviamente, vão aumentar a eficiência no uso de adubos, né? Então, isso é muito importante. Mas nós não ficamos satisfeitos com isso, não. Então, nós vamos testar em planta, né? Eu vou mostrar para vocês, então, né? Aqui nós temos os tratamentos sem fungo, e aqui nós temos o tratamento com o fósforo absorvido, né? Por 40 dias, em preto aqui. E em cinza, nós adicionamos o fósforo imediatamente, deixamos por 24 horas e no outro dia nós testamos a capacidade do fungo de retirar esse fosfato. Então, você vê, foi praticamente idêntico ao fósforo que ficou em contato com o solo por somente um dia, né? Aqui 40 dias depois e aqui somente um dia de contato. E o fungo, mesmo assim, foi capaz de dessorver esse fósforo em grande quantidade.
Aí nós ficamos muito contentes ainda, e ficamos mais contentes ainda quando nós também trabalhando com eucalipto, nós vimos que esse fungo foi capaz também de aumentar a absorção de fósforo nas plantas, nos solos que foram adubados da seguinte forma: o cálcio foi incubado, o fósforo foi incubado com o solo por 40 dias. Aqui, no caso, o fósforo foi adicionado imediatamente antes do plantio, e aqui nós adubamos com um fosfato de rocha bastante pouco reativo, né? E olha que beleza que nós tivemos. Mesmo depois de 40 dias de contato, o nosso fungo promotor de crescimento foi capaz, então, de aumentar o acúmulo de fósforo nas plantas inoculadas. Aqui, quando nós usamos a aplicação imediata com essa quantidade de fósforo, não houve diferença, né? Porque aí o fósforo estava realmente mais disponível. Mas quando nós passamos aqui para o fosfato de rocha também, que é uma fonte mais complicada, nós podemos observar que nosso fungo teve também um desempenho bastante importante. Bom, além desses fungos, nós temos também os fungos micorrízicos, né? Então, nós trabalhamos com fungos micorrízicos também. Nós já fizemos experimentos testando uma série de indivíduos formadores de micorrizas, e da mesma forma, esses fungos micorrízicos foram capazes de promover aumentos significativos da produção de matéria seca, da absorção de fósforo, do acúmulo de cálcio, potássio, magnésio. E no caso específico desses fungos ectomicorrízicos, nós nos interessamos muito pela questão do cálcio, porque foi uma surpresa para nós, né? Nós sabemos que o eucalipto tem demandas altíssimas de cálcio, e muitas vezes ele é plantado em áreas muito deficitárias nesse nutriente. Aqui em Viçosa você encontra eucalipto com 0 de cálcio trocável, né? Uma coisa muito comum isso aqui. E aí nós ficamos curiosos, mas como que esse fungo micorrízico pode auxiliar a planta a absorver tanto cálcio assim? Aí nós fizemos um levantamento para saber como que essas ectomicorrizas estavam auxiliando as plantas a fazerem isso. Nós tivemos 2 trabalhos aqui realizados nesse sentido, e o que nós observamos foi o seguinte: na rizosfera na ectomicorrizosfera, ou seja, no solo, no entorno das micorrizas, nós temos ali uma grande quantidade de ácido oxálico e oxalato. Aí você vai falar assim: ah, não, mas esse oxalato está aí, é porque é uma estratégia do eucalipto de tolerância ao alumínio, né? Mas aí nós fomos examinar as ectomicorrizas. E quando nós analisamos as ectomicorrizas, nesse segundo trabalho, nós observamos que quando a planta está associada com fungo micorrízico, há um acúmulo excepcional de cristais de oxalato nas raízes. Então aqui você tem, olha, os cristais, parece um cordão de diamante, né? Mas na realidade são cristais aqui de oxalato, e aqui dentro, aí aqui você tem uma raiz não colonizada. Nós ficamos em dúvida, afinal de contas, isso é cristal de oxalato de alumínio ou é cristal de oxalato de cálcio? Então, nesse último trabalho aqui que nós fizemos, foi realmente detectado que eram cristais de oxalato de cálcio. Então, isso nos levou a criar hipóteses, né, para isso. Esses cristais são mais vistos, mais observados naqueles momentos de menor crescimento da planta. Nós observamos que nas épocas mais secas, eles são mais comuns nas ectomicorrizas. Então, dá a entender que num determinado momento, essas ectomicorrizas funcionam, essas raízes ectomicorrizadas funcionariam como um armazenamento de cálcio para uma época em que a planta reinicia o seu crescimento, né? Nós temos um grande interesse nessa área, nós temos trabalhado nisso. Posteriormente, nós estudamos essas interações e temos mais um pouco de dados a esse respeito. Existem trabalhos que relatam que a inoculação com fungos micorrízicos pode promover aumentos de altura, diâmetro e volume de madeira produzido até 3 anos depois do estabelecimento das plantas no campo. Então, com esses dados que nós apresentamos para vocês de cálcio, né, e de nitrogênio, nós ficamos pensando na possibilidade de haver um link entre a nutrição nitrogenada e a nutrição cálcica. Então, nós propusemos um modelo, né, discutimos muito com o professor Júlio, com o professor Ivo, que
trabalha diretamente também nesse modelo, trabalha diretamente com esse assunto, em que quando você tem a liberação de fótons assimilados no sistema radicular do eucalipto, especificamente ali na rizosfera, você estimula a respiração microbiana, você estimula a degradação da matéria orgânica ali do solo, num denominado fenômeno chamado de efeito priming rizosférico. E a própria respiração microbiana já tende a acidificar um pouco o ambiente da rizosfera. Mas com a mineralização da matéria orgânica, há a liberação do amônio, o amônio é absorvido pela planta, e, obviamente, como resultado da absorção de cátions, para haver um equilíbrio de carga, você teria liberação de H+. Por outro lado, a microbiota e as plantas são exímias produtoras de ácidos orgânicos, principalmente fungos rizosféricos, incluso os fungos micorrízicos. Esses ácidos orgânicos, eles são agentes desestruturadores da matéria orgânica do solo, isso já foi publicado, né? Eles também desestabilizam minerais do solo e podem levar, então, o quê? A uma certa liberação de cálcio. Assim como a própria mineralização da matéria orgânica do solo. E a presença do ácido oxálico seria importante para formar o quê? O oxalato de cálcio, manter aquele cálcio um pouco precipitado ali no entorno da raiz. E aí, à medida que há absorção de amônio, a acidificação da rizosfera levaria à solubilização do oxalato de cálcio e o suprimento do eucalipto com cálcio simultaneamente ao suprimento de amônio. Então, nós fizemos o experimento, né? Eu passei até esse trabalho já para o grupo anteriormente, é um experimento de casa de vegetação, mas nós precisamos ter um modelo mais reducionista para nós entendermos como o processo funciona. Então, nós observamos que a absorção, a produção de matéria seca do eucalipto, ela era extremamente dependente de matéria seca quando a absorção de cálcio, e de nitrogênio, das doses de amônio que você aplica ao solo. E o cálcio, nós observamos que quando a planta é suprida com nitrogênio, em situações onde você não tem cálcio trocável, um reservatório não trocável passa a ser transferido para eucaliptos urogantes. Esse reservatório nós ainda não sabemos. Foi até colocado aí no grupo um trabalho, né, que foi feito em outras condições, com a hipótese de ser alguns outros minerais, algumas outras coisas assim, mas aqui para o nosso solo brasileiro nós precisamos determinar isso, né? Então, esse cálcio vem desse reservatório, que nós não conseguimos mensurar quando nós usamos os métodos comuns de análise de cálcio. E o que acontece? Em geral, nós podemos comprovar que, pelo menos para situações onde você tem planta, a absorção do cálcio a partir do oxalato foi realmente dependente aí dessa relação do pH e do amônio adicionado ao solo. E a questão do nitrogênio também foi sempre uma questão de grande interesse para nós. Nós tivemos o trabalho do Rafael, que eu imagino que está nos acompanhando aí no YouTube. O Rafael fez um trabalho belíssimo de modelagem, ele foi orientado do professor Júlio e eu fui co-orientador do Rafael. E eu tive a oportunidade de trabalhar assim, intensamente com o professor Júlio e com o Rafael nesse trabalho. O Rafael fez uma modelagem a respeito da liberação de nitrogênio por esse processo, né, de efeito priming. Então, nessas condições aqui de uma floresta de eucalipto produzindo 42 metros cúbicos por hectare por ano, de biomassa da parte aérea, com perdas de 40% de nitrogênio, foi estimado que os micro-organismos da rizosfera poderiam fornecer até 24,6% da demanda de nitrogênio, tanto para a formação da parte aérea de raiz e serapilheira. Esse efeito rizosférico tem sido reiteradamente comprovado pelo professor Ivo, por pesquisadores estrangeiros, por várias pessoas que trabalham nessa área, né? Então, isso tem sido muito interessante. E o Rafael, então, propôs que esses modelos que levam em conta os processos rizosféricos, eles têm que ser incorporados nos modelos maiores de recomendação de adubação, de balanço nutricional dessas florestas, né? Então, foi um trabalho muito desafiador. O Rafael conseguiu fazer isso belíssimamente, e
E foi muito bom para nós termos feito isso, né? E recentemente também, né, nós publicamos essa revisão. Rafael aqui foi também fundamental nessa revisão. Eu apareço aqui também, professor Júlio, João, professor Ivo, demais colegas aí. E o que acontece? Nessa revisão, o Rafael fez um levantamento muito mais amplo do que eu estou falando aqui para vocês. Eu apenas pincei alguns exemplos para ilustrar para vocês, né? Mas as conclusões, né, que nós chegamos ao final dessa revisão tão belamente escrita pelo Rafael foi que realmente a interação micro-organismos de eucalipto explica em grande parte o comportamento nutricional das plantas e que a rizosfera é um elemento chave para suprir o eucalipto com nitrogênio e muitos outros elementos. O Rafael também faz uma boa discussão sobre a importância das bactérias fixadoras de nitrogênio, que precisam atuar para que a matéria orgânica do solo seja reformada e contrabalanceie aquilo que vai sendo degradado à medida que a planta vai explorando os reservatórios de nutrientes da rizosfera. E também, obviamente, né, que esses processos rizosféricos, eles devem ser considerados quando você faz a fertilização dessas florestas. Então, eu pincei alguns pontos aqui para vocês, mas se vocês quiserem ter uma noção muito aprofundada desse assunto, muito mais bem explicada, muito mais bem detalhada, eu recomendaria, né, uma leitura dessa revisão que realmente valeria a pena. Então, o microbioma do eucalipto desempenha funções essenciais, realmente, a nutrição e o crescimento do eucalipto e a conserva do solo. Em face da importância dessas atividades microbianas, né, o desenvolvimento de estratégias que favoreçam as interações benéficas entre plantas e micro-organismos devem ser prioritárias para o manejo florestal. E eu acho que as pesquisas sobre as interações planta-micro-organismo estão caminhando a largos passos e discutindo novas alternativas para a produção florestal mais sustentável e menos dependente de insumos químicos. Então, aqueles seres que aparentemente são invisíveis, né, eles estão ali no solo executando funções importantíssimas. Então, nós não podemos subestimar aquilo que nós não vemos, porque aquilo que nós não vemos, né, tem um impacto muito grande na nossa vida. Eu não vou nem mencionar o coronavírus aqui para não gerar polêmica, né, mas é um bom exemplo disso. Então, pessoal, finalizando, eu gostaria de agradecer aqui os nossos agentes financiadores, né, a CAPES, o CNPq, a FAPEMIG. Agradeço aqui a TIMAC pela oportunidade, agradeço aqui também ao UFV, o meu departamento, meu laboratório de ecologia microbiana e todos os estudantes que participam do nosso laboratório, trabalhando incessantemente para que a gente obtenha esses dados, né? Agradeço ao nosso programa de pós-graduação em microbiologia, ao programa de fitotecnia também, que nos apoia. Agradeço demais ao departamento de solos, porque eu acho que eu interajo até mais com o departamento de solos da UFV do que com o próprio departamento de microbiologia, né? A massa crítica lá no departamento de solos é muito maior na área de solos e microbiologia dos solos. Então, é natural que eu tenha ótimas relações com eles e agradeço também ao departamento de fitotecnia, que nos tem apoiado muito aí nessas pesquisas. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço pela atenção, viu? Estou aberto às perguntas no momento adequado. Agradeço mais uma vez a todos aqui por essa oportunidade. Excelente, professor Maurício. Que riqueza essa apresentação do senhor, hein? Daqui a pouquinho nós vamos voltar novamente para discutir um pouquinho com o senhor essas mais informações a respeito. Enquanto o professor Júlio vai compilando ali as perguntas ali para nós ali, e vou convidar aqui o Everton para nos apresentar um pouquinho da nossa tecnologia do lançamento do RISA. É com você, Everton. Obrigado, Rony. Boa noite a todos. Vou compartilhar aqui a minha apresentação, então. Bom, é uma satisfação estar aqui após a excelente explanação do professor Maurício, né? E para apresentar uma nova tecnologia em fertilizantes sólidos da TIMAC Agro. E para apresentar essa tecnologia, nós vamos nos deslocar no tempo, né, um pouco.
Então, começamos nos deslocando no tempo. Chegamos aos dias atuais. O mundo, e principalmente a humanidade, ela evolui em cima de inovações. O mundo continua evoluindo, a população continua em crescimento. E nós, que somos do agro, nós sempre recebemos alguns questionamentos, e um muito ligado, como a população evolui, e como podemos suprir essa demanda. Mas essa pergunta, ela já não está só no sentido de produção. O que nos perguntam é como faremos para produzir mais, suportando esse crescimento de população, mantendo o equilíbrio dos nossos solos. Ou seja, não basta mais produzir mais, temos que manter o equilíbrio dos nossos solos. E podemos fazer isso através do trabalho com a bioatividade do solo. Então, trabalhando a bioatividade do solo. Por que trabalhar a bioatividade do solo? Quando comparamos duas áreas produtivas com diferentes níveis de produtividade, quando analisamos elas quimicamente, o que nós podemos observar? Então, nós temos que, quanto aos níveis nutricionais, aqui exemplificados como fósforo, cálcio, potássio, eles são similares. E volto a frisar, os níveis de produtividades diferentes. E, quimicamente, essas áreas são semelhantes. Quando analisamos a bioatividade do solo dessas mesmas áreas, nós encontramos diferenças na parte enzimática do solo. Ou seja, essas áreas de diferenças de produtividades diferentes, com nível nutricional similar, apresentam bioatividades distintas. Então, nós temos uma diferença de bioatividade nessas áreas. Hoje, para quem busca produção, ele tem que fazer o básico bem feito. Não tem como fugir disso. Agora, para quem busca alta produtividade, altos tetos produtivos, tem que ir além da rizosfera. E para nós irmos além da rizosfera, nós vamos voltar à origem, aonde tudo começou. Então vamos regredir no tempo novamente. Desculpe. Retornamos lá atrás, né, na origem, aonde as plantas estavam migrando de um ambiente aquático para um ambiente terrestre. A espécie de planta que fez essa migração, né, foram as algas. Como sabemos, algas não têm sistema radicular. Então, como essas plantas, essas algas fizeram para, primeiro, se sustentar, né, e se fixar nesse ambiente novo, nesse ambiente terrestre? E esses fungos são seres altamente especializados na sua função. E quem são esses fungos de solo? São as micorrizas. Essas micorrizas, esses fungos de solo, eles fizeram, nesta migração das plantas de um ambiente aquático para um ambiente terrestre, o papel de sistema radicular. Essas micorrizas, elas funcionam como extensões das raízes, através de uma estrutura. E essa estrutura das micorrizas são as hifas. São finos filamentos que se desenvolvem
e vão além da rizosfera, criando um novo ambiente, como bem apresentado pelo professor Maurício, a micorrizosfera. Então, ela vai além da rizosfera, mas não só isso. Ela vai a nível de microporos. As raízes não conseguem acessar os microporos do solo, porque são muito espessas. E os microporos são a maior parte do espaço poroso do solo. E é nesse espaço poroso onde temos mais reservas de água e de nutrientes minerais. E quem acessa esse espaço de microporos são as hifas das micorrizas. Então, elas ampliam o acesso da planta a água e nutrientes por ir além da rizosfera, mas também por acessar microporos do solo. Esta simbiose, ela é lucrativa para ambas as espécies, e por isso que ela se perpetuou e já está há mais de 400 milhões de anos. Porque a planta fornece carbono e glicose para a micorriza, e a micorriza fornece água e nutrientes para a planta. Então, há uma simbiose ganha-ganha, lucrativa para ambas as espécies envolvidas. E quando vamos buscar na bibliografia, né, nós encontramos que mais de 80% das plantas dependem das micorrizas para expressar seu potencial. Ou seja, elas têm um grau de dependência das micorrizas. Traduzindo isso, trazendo alguns dados, né? Aqui nós temos diferentes culturas, buscando em fontes bibliográficas, com alta ou muito alta dependência à micorrização. E dentre elas, o eucalipto. Então, o eucalipto, para expressar todo o seu potencial produtivo, ele depende dessa associação simbiótica com as micorrizas. E é olhando esta questão, né, que nós podemos observar que a inovação ela nem sempre está no complexo. Muitas vezes ela está no simples, no natural, no original. Né? E é com grande satisfação que nós da Timac Agro queremos apresentar uma tecnologia que vai modificar a forma de ver a fertilidade do solo. Com vocês, esta nova tecnologia. Fertilizante sólido de dupla ação, com tecnologia exclusiva MCZ, que potencializa a ação natural das micorrizas nativas dos solos, criando maior conexão entre planta, raiz, solo e nutrientes. Inrisa, mais moderno conceito em nutrição de plantas no mundo. Então, sejam bem-vindos a uma nova maneira de fertilizar os cultivos. Né? E, no caso aqui, as florestas, o Inrisa. O que é o Inrisa? Então, ele é um fertilizante com a tecnologia MCZ, que, através da nutrição da planta, ativa as micorrizas nativas do solo, aumentando o alcance da raiz para além da rizosfera, chegando a nível de microporos, facilitando o acesso à água, nutrientes e ampliando a bioatividade do solo. Bom, isso é o que é o Inrisa. Mas como ele age? Qual o mecanismo de ação do Inrisa? Então, o Inrisa ele é um fertilizante. E como todo fertilizante no solo, ao do solo, vai solubilizar os nutrientes e a tecnologia MCZ presente. Ao solubilizar os nutrientes da tecnologia MCZ, os fluorotanins que estão presentes na tecnologia MCZ, esses são absorvidos pela planta. Os fluorotanins são metabolizados pela planta e fazem com que a planta incremente a exudação de flavonoides. Estes flavonoides vão ativar os esporos das micorrizas nativas do solo, aumentando o crescimento das hifas e fazendo com que essas hifas das micorrizas se conectem
as raízes da planta. Além disso, essas hifas vão crescer por todo o espaço, formando então essa micorrizosfera, explorando além da rizosfera e chegando a nível de microporos, permitindo um maior acesso da planta à água e nutrientes. Além disso, o INRISA amplia a bioatividade do solo através de uma maior micorrização, maior respiração do solo e um aumento também na atividade enzimática do solo, aqui representada por fosfatase, ariosulfatase, beta-glicosidase. Ou seja, a tecnologia INRISA, ela permite uma conexão completa entre planta, raiz, micorriza, solo, nutrientes e bioatividade do solo. É desta forma que a tecnologia INRISA vai agir no campo, no solo. Toda essa tecnologia ela foi desenvolvida no CMI, né, no Centro Mundial de Inovação do Grupo Roulier, do qual a Timac Agro faz parte, na França, e é patenteada. Mas quais os benefícios que essa tecnologia possibilita? Uma nutrição eficiente de plantas, a bioatividade do solo ampliada e mais produtividade. Sobre a nutrição eficiente de plantas, esse fertilizante é um fertilizante Timac Agro. Então, ele trabalha na proteção dos nutrientes, né, na proteção contra absorção, lixiviação, volatilização, e assim possibilita uma maior disponibilidade de nutrientes para a planta. Além disso, né, ele trabalha a questão de bioatividade do solo. Ela é ampliada. De que forma? Primeiro aspecto, um aumento de micorrização. Qual o benefício de aumentar a micorrização? Um maior acesso da planta e absorção, né, à água e nutrientes. Um segundo aspecto, de incremento de respiração de solo. A questão enzimática da beta-glicosidase. Isso significa um manejo que está sendo realizado de melhor qualidade do solo. E um terceiro ponto, as micorrizas elas produzem uma proteína, a glomalina. E essa é uma proteína muito importante na melhoria progressiva da agregação do solo. Então, é sobre esses aspectos que a bioatividade do solo é ampliada com a utilização de INRISA. E a consequência disso tudo é mais produtividade. A produtividade nada mais é do que o resultado de um somatório de uma nutrição eficiente de plantas e da bioatividade do solo ampliada. É isso que o INRISA vai fazer, elevar a produtividade. Obrigado a todos e retorno a palavra ao Rony. Tecnologia, hein, Everton? Show de bola, né, Rony? A Timac Agro, mais uma vez, aí, inovando. Com certeza, teremos grandes resultados no setor florestal, meu amigo. Agora eu quero passar a palavra para o professor Júlio, que já tem algumas questões, né, professor? Muito bem. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar ao professor Nações e de imediato, professor Maurício, há uma pergunta aqui do engenheiro Roosevelt Almado, a quem eu cumprimento, da empresa ArcelorMittal. O Roosevelt fala o seguinte, que ele, desde o início de um projeto com o professor Acelino, aqui da Universidade de Viçosa, o Rhizolyptus, eles começaram a observar que havia uma afinidade de alguns clones com alguns
com alguns organismos, e isso resultava em diferenciação no crescimento das plantas. Então, o Roosevelt pergunta, professor Maurício, se cientificamente procede essa observação, e em caso positivo, continuou Roosevelt, haveria isolados específicos para cada tipo de clone? Olha, em geral, as simbioses associativas, né, elas não apresentam grau de especificidade em relação ao hospedeiro. Mas nós temos que lembrar que, a depender do genótipo da planta e do genótipo do fungo, pode haver interações que vão resultar, talvez, em efeitos menos, digamos assim, benéficos, né? Pela essa interação genótipo da planta e genótipo de fungo. Mas, em termos de especificidade, não existe realmente nada, não. Eu não sei se eu respondi completamente. Não, eu penso que sim. O Roosevelt está nos ouvindo, caso ele queira uma complementação, é só ele sinalizar. Professor Maurício, é uma série de cumprimentos à sua apresentação, ressaltando a alta qualidade científica, a importância desse tipo de conhecimento para nortear aplicações a campo na área florestal. E, nesse sentido, há uma pergunta do professor Milson Serafim, lá de Cáceres, no Mato Grosso. O professor Milson se sinta cumprimentado aqui conosco. O professor Milson pergunta se já existe comercialmente disponibilidade desse tipo de produto para promover essa inoculação, se o uso é sempre no viveiro ou já existiriam recomendações para inoculação a campo? Eu vou dividir a minha resposta um pouco falando sobre fungos micorrízicos e depois micro-organismos promotores de crescimento, né? Então, em relação a fungos micorrízicos, a disponibilidade desses inoculantes aqui no Brasil é praticamente nula, né? Nós temos que aproveitar realmente as populações que já estão lá no solo, né? Populações que já estão no solo. Mas, em outros países, como o Canadá, por exemplo, eles já produzem inoculantes de fungos micorrízicos arbusculares em grande escala, inclusive até para grandes culturas, né? Bom, então esse aspecto das micorrízas, realmente o que nós temos aproveitado é aquilo que já existe no solo. Por N questões aí envolvidas nesse assunto, né, que dificultam um pouco o avanço dessa área. Agora, em relação aos micro-organismos promotores de crescimento, existe disponibilidade sim aqui no Brasil, né? Existem aí produtos que são voltados até, inclusive, para maior absorção de fósforo. Então, existe uma certa disponibilidade, mas é, assim, também restrita, porque essa cultura, eu acho, de uso de micro-organismos está começando a evoluir mais agora, né? Eu acho que nós, brasileiros, estamos mais conscientes disso. Então, nós temos já muitos materiais aí bons que, certamente, nesse futuro bem próximo, vai ser utilizado. Aqui no Brasil, esses produtos microbianos, eles são mais comumente utilizados, mais relacionados a controle biológico, né? Então, aí você tem uma série de produtos aí já disponíveis. Mas, na questão da promoção de crescimento, é realmente um pouco mais restrito. Professor Maurício, mais uma questão para você, dessa vez uma questão minha. O eucalipto se associa a fungos micorrízicos vesículo-arbusculares e também a ectomicorrizas? Fala um pouco para a gente sobre isso, por gentileza. Sim, a planta de eucalipto, né, ela forma esses dois tipos de associação. Ela forma tanto as micorrizas arbusculares quanto as ectomicorrizas.
Em qualquer época que você avalie o sistema radicular das plantas de eucalipto, você vai encontrar os dois tipos de associação micorrízicas presentes ali. Esses dois tipos de associação, eles convivem um com o outro em toda a época, em todo o período de crescimento das plantas. Muitas vezes, as micorrízas arbusculares, elas tendem a ser mais dominantes no início das plantações, quando você leva as mudas para o campo e até um determinado tempo, mas por uma questão de você não ter, talvez, a oportunidade ainda dos esporos de fungos ectomicorrízicos chegarem àquela área. Mas, com o passar do tempo, a colonização das ectomicorrízas, você tem os dois tipos convivendo ali. Ok. Rony, eu penso que haja uma pergunta aqui para o Everton. Você quer... Posso fazer, Rony? Você gostaria de... Por favor, professor, pode fazer o senhor mesmo. Há uma pergunta, o Everton, do Gustavo Barbosa, no seguinte sentido, Everton. Sobre a tecnologia INRISA, como seria o seu comportamento em solo com maiores níveis de fertilidade em fósforo? Ok, professor. Bom, o INRISA, o que faz? Normalmente, essa associação simbiótica, quando a planta tem o fósforo que faz com que regule essa associação simbiótica, a quantidade de fósforo dentro da planta. Então, áreas de alta fertilidade, normalmente a planta tem mais fósforo. Então, ela reduz a exudação de flavonoides que vão ativar essas micorrizas nativas que estão ali. O que faz a tecnologia INRISA? Mesmo nessas situações de alta fertilidade, ela vai continuar ativando, fazendo que haja exudação dos flavonoides e que estejam ativados os esporos. Então, essa é uma grande questão, um grande ponto, um grande benefício dessa tecnologia, que ela permite, em áreas de alta fertilidade, bem adubadas, permite que ocorra essa associação simbiótica e, com isso, a planta tenha mais acesso e absorva mais água e nutrientes, no caso, por exemplo, o fósforo. Então, nessas áreas, vão ser bastante significativos. Nós fizemos alguns ensaios, não com florestas, mas com culturas de grãos em áreas alta de fertilidade, com doses altas de fósforo, e os resultados foram significativamente bastante interessantes. Perfeito. Rony, deixa eu prosseguir aqui. Eu vou ter as duas próximas perguntas. A primeira delas eu vou fazer para o professor Maurício e a segunda eu vou fazer para o Everton. Ok, professor. Então, professor Maurício, o Raul cumprimenta você, considera o trabalho muito interessante, mas faz a seguinte questão: até que ponto, em se tratando de fungos mais universais, como aspergilos, o efeito dele já poderia estar ocorrendo nas florestas de eucalipto? O Everton, não é o Everton? É o Raul. Raul, desculpe. Bom, nós realmente isolamos, né, aquele grupo de micro-organismos que tem maior potencial de promover o crescimento. Quando você tem condições naturais, você tem uma população fúngica mais diversa. E nem sempre aqueles candidatos melhores possam estar atuando num determinado momento. Então, todas as vezes que você trabalha com inoculantes microbianos, né, todas as vezes que você trabalha com inoculantes microbianos, nós temos que entender que tem que ser um trabalho de inoculação periódica. Porque quando você faz a inoculação, você fez uma seleção prévia daqueles micro-organismos que têm mais potencial. Eles vão se destacar mais do que aqueles que já estão presentes lá no solo. Mas, com o passar do tempo, eles tendem a ser suplantados. Quando você tem uma condição real de campo,
você pode ter as duas situações acontecendo. Você pode ter micro-organismos muito bons ali associados, mas você pode ter também micro-organismos mais medianos. Então, isso acontece com todo tipo de trabalho que você faz de inoculação, seja com risóbio, seja com fungo micorrízico, seja com fungo promotor de crescimento. Você faz a inoculação porque você selecionou previamente os melhores. E você faz um manejo para favorecer a presença daqueles melhores candidatos para você conseguir obter aqueles rendimentos melhores que você quer. Agora, independente disso, lembra daquele conceito de disbiose? Né? Independente disso, o conjunto de micro-organismos associados à planta, eles estão trabalhando para que a saúde da planta seja mantida, para que a nutrição da planta seja facilitada. Então, você necessariamente não precisa ter melhor candidato em termos de produção de matéria seca, mas você pode ter candidatos que sejam bons para proteger contra doença, por exemplo. Talvez ele não promova tanto o crescimento da planta, mas ele esteja auxiliando a planta em outras funções, como tolerância a estresse. Ele pode ajudar a planta a detoxificar radicais de oxigênio. Ele pode ser mais eficaz na proteção da planta contra metais. Então, assim, a gente também tem que deixar um pouco esse paradigma de que a microbiota associada da planta, o fim dela é você ter plantas que produzam mais biomassa. Não. Ter micro-organismos vai muito além de maior produção, porque envolve proteção contra patógenos, tolerância a estresses ambientais e uma série de outros benefícios que muitas vezes não vão se traduzir diretamente ali numa produção de biomassa mais portentosa, mais visível. Né? Perfeito. Maurício, eu vou fazer uma pergunta e eu acho mais interessante que o Everton e você compartilhem a resposta, como acharem melhor. A pergunta é do Ivan Chagas, que faz um comentário no sentido que os trabalhos geralmente apontam uma relação entre o eucalipto e as ectomicorrizas, e ele percebeu na apresentação aqui do produto, Everton, que a tecnologia em risa seria mais direcionada para os fungos vesículo-arbusculares. Então, eu penso que vocês possam compartilhar a resposta. Bom, o que acontece, Ivan? A planta exuda flavonoides, certo? Esses flavonoides eles vão ativar os esporos, tanto de micorrizas arbusculares quanto de ecto. Ele ativa os dois tipos de micorrizas, né? Então, você vai ter a ativação desses dois tipos e vai ter a simbiose sendo realizada com os dois tipos, conforme o professor Maurício comentou, que no eucalipto ocorre a associação desses dois tipos de fungos de micorrízicos, né? Os arbusculares e as ecto. Então, com a utilização de enrisa, você vai ter a ativação desses dois tipos. Né? É isso, né, professor? Eu gostaria de fazer uma abordagem a respeito dessa questão, lembrando que a simbiose micorrízica arbuscular ela é a condição mais ancestral das plantas. Então, todo o aparato de transdução de sinal, aquele conjunto de genes relacionados à interação, a planta, fungo, a simbiótico, foi desenvolvido num primeiro momento para as micorrizas arbusculares. Só que esses programas de interação com micro-organismos simbióticos, que foram se desenvolvendo ao longo da evolução das plantas, eles acabaram tendo porções compartilhadas. Então, por exemplo, no caso de plantas leguminosas, a gente sabe muito bem que mutantes de plantas leguminosas que têm algum defeito para micorrização, têm defeito também para fixação biológica de nitrogênio.
plantas que têm alguma mutação, que sofrem alguma mutação e não conseguem fazer a fixação biológica de nitrogênio, não conseguem se associar a bactérias fixadoras de nitrogênio, pode se refletir numa dificuldade de se associar com fungos micorrízicos. E por que acontece isso? Porque os mecanismos de interação são parcialmente compartilhados. Então, quando você fala de ectomicorriza e micorriza arbuscular, existe um compartilhamento desses mecanismos de interação. Então, por exemplo, nós já desenvolvemos trabalhos sobre germinação de esporos de fungos ectomicorrízicos e compostos semelhantes ou idênticos que promovem, por exemplo, a associação de plantas com micorrízicas arbusculares, com fungos micorrízicos arbusculares, e com rizóbios, são também estimuladores da germinação de esporos de fungos ectomicorrízicos. Então, os fungos ectomicorrízicos são estimulados a germinar por flavonoides, são estimulados a germinar por ácidos orgânicos. Para você ter uma ideia, essa sobreposição é tão grande que se você colocar uma planta de alfafa, que não é uma planta hospedeira de fungo ectomicorrízico, e colocar os esporos de fungos ectomicorrízicos ali para germinar na presença de uma planta de alfafa, a percentagem de germinação vai ser altíssima, porque a alfafa está produzindo a quercetina, que é o flavonoide que induz a germinação, que induz a germinação dos esporos de fungos ectomicorrízicos, e que na alfafa tem um papel importante da associação dela com rizóbios, tá certo? Então, existem mecanismos compartilhados nessas interações planta-microorganismo, e os fatores básicos que estimulam a associação, em muitos casos, são comuns. Um exemplo que eu te dou mais característico ainda, por exemplo, as plantas se associaram num determinado momento com fungos micorrízicos arbusculares. Somente 300 milhões de anos depois, que algumas linhagens se associaram com bactérias fixadoras de nitrogênio. Só que as bactérias fixadoras de nitrogênio, elas produzem uma estrutura para interagir com a planta leguminosa, que é o fator NOD, que todos nós aqui, eu acho que já ouvimos falar do fator NOD, e o fator NOD nada mais é do que um fragmento de quitina modificado. Quer dizer, a bactéria aprendeu a fabricar um fragmentozinho de quitina para interagir com a planta. Por que ela faz isso? Porque ela está aproveitando de sistemas que já existiam para os fungos micorrízicos arbusculares. Então, isso é perfeitamente possível. Perfeito. Muito bom, Maurício. Há também uma colocação, Maurício, e uma pergunta do engenheiro Roosevelt Almado. A colocação que ele faz, Maurício, é o seguinte, de que, de fato, chamou a atenção dele aquela resposta diferenciada em termos do crescimento das plantas aos tipos de organismos, lá no projeto professor Arcelino. Então, ele fala, alguns clones realmente cresciam mais do que outros. E ele fala, talvez cabe uma investigação. Eu penso que seja realmente por aí. Então, ele apenas apresenta como uma sugestão, né? E aí ele faz uma pergunta ao Everton, que eu vou tomar a liberdade de encaminhar a resposta, viu, Roosevelt? Com muita propriedade, o Roosevelt fala o seguinte, que tudo passa pela relação custo-benefício. Então, ele pergunta que, em termos práticos, qual seria a produtividade final de um clone tratado com o produto, o INRISAS, comparado com o não tratado. Eu vejo, Roosevelt, que a pequena rede experimental da qual vocês, da ArcelorMittal, vão fazer parte, na avaliação do INRISA, ela vai nos dar exatamente esse tipo de resposta que você solicita. Com certeza, dada ao caráter muito novo da tecnologia, não há essa resposta pronta. Há uma série de expectativas que nós podemos montar, né, e que com alta probabilidade vão se verificar. Mas, de fato, ainda hoje nós não temos esse número para florestas, para eucalipto.
Não sei se o Everton gostaria de complementar alguma coisa com um número para a agricultura, se existir esse número. Professor Júlio, é muito difícil esse número, porque cada lugar que você faz os ensaios, nós estamos trabalhando a campo aqui no Brasil há 3 anos com essa tecnologia, são condições diferentes, trabalhamos com culturas diferentes, né? Então é muito difícil de dar um número, porque são realidades distintas. E com relação a florestas, realmente estamos iniciando os trabalhos, né? Fazendo essa rede inicial de trabalhos que vão gerar algumas dessas respostas e, conforme o senhor colocou, temos alta probabilidade de obter excelentes resultados, como nós vemos obtendo em grãos já. Perfeito. Eu gostaria de fazer um comentário aqui, Rony. Ok? Sim, ok. Então, é um comentário amplo, mas eu vou resgatar um pouco, Maurício. Eu posso me lembrar de quase 40 anos atrás, em que, naquela época ali, final dos anos 70, início dos anos 80, começou a haver um interesse em micorrizas, na utilização de micorrizas, naquele momento, para diminuir as necessidades de fertilização fosfatada dos nossos solos. Isso, naquela época, os trabalhos todos eram feitos em solos esterilizados, provava-se efeitos exuberantes desse ou daquele isolado fúngico quando inoculado, mas você levava isso para o campo e esses efeitos desapareciam porque a população introduzida sofria uma forte competição da população natural. Eu quero crer, acompanhando os seus trabalhos, os trabalhos de outros colegas da área, né, nessa grande interação da microbiologia com solos, eu quero crer, eu chego à conclusão que esse panorama mudou muito e nós estamos no alvorecer, no limiar de uma nova fase em que nós podemos caminhar com muito mais lastro, com muito mais conhecimento de causa, com muito mais dados de suporte, informações, com muito mais apoio de técnicas analíticas avançadas e tudo mais. E você mostrou claramente hoje aqui para nós o que eu considero o topo do estado da arte na área. Então, eu penso que nós estamos aí abrindo com esses trabalhos e concretamente aqui divulgando para o pessoal do setor florestal, com esse webinar, nós estamos abrindo uma nova era, cujo caminho é extremamente belo e promissor. Eu vejo também tudo, Maurício, que há sempre necessidade de decisões que, em essência, são decisões políticas, não de política partidária, mas política no mais alto nível. É importante que as empresas florestais percebam que elas têm que andar na frente. Nós estamos aí com uma série de sinais que vêm surgindo nos últimos anos de que possa haver a futuro restrições à fertilização florestal, como nós fazemos hoje, né? Então, e por outro lado, nós estamos vivendo um cenário em que nós temos problemas relativamente sérios de condições abióticas, a exemplo de condições climáticas desfavoráveis, que estão sendo muito evidentes nos últimos anos. Por tudo que você mostrou, professor Maurício, é muito claro que o efeito da microbiota vai muito além apenas da promoção de crescimento, melhor utilização dos recursos de produção, dentre eles água e nutrientes minerais.
Então, eu vejo que eu só tenho a cumprimentar a ATIMAC pela ideia, pela iniciativa de promover esse webinar, de andar na frente, lançando aí uma tecnologia realmente que vai dar certo, né? E eu quero conclamar o pessoal das empresas para fazermos algo realmente que vai nos levar adiante, à frente. Então, professor Maurício, eu fico até pensando se não seria o caso de nós termos até um programa temático nessa área, em parceria com as grandes empresas florestais desse país. Gostaria de um breve comentário seu, antes de eu devolver a palavra para o Rony, mais uma vez cumprimentando muito a você e ao Everton por todo esse banho aqui de conhecimento que vocês trouxeram para nós. Eu que agradeço, viu, Júlio? É um prazer, uma honra, uma satisfação de estar aqui, podendo falar um pouco do nosso trabalho. Então, eu agradeço também a ATIMAC, agradeço a você, agradeço as pessoas que estão assistindo, estão enviando suas perguntas. Eu acho que você está absolutamente certo. Nós chegamos num momento em que a parceria entre a academia e o setor privado, setor produtivo, tem que ser dinamizada para que essas questões sejam investigadas, examinadas, e que haja realmente a proposição de soluções que sejam mais integrativas das diferentes áreas que contribuem para a produção vegetal. Eu acho que talvez uma das grandes mudanças de mentalidade que tem havido é exatamente isso, nós entendermos que nós não trabalhamos com sistemas simples, mas que até mesmo um simples... nós temos que entender que os sistemas são complexos e que cada área tem um papel, tem uma contribuição a dar para enfrentar essas novas condições que estão aí presentes, né, no nosso horizonte aí próximo. Então, eu acho que é sempre saudável, e eu acho essa ideia muito interessante de podermos nos aproximar cada vez mais com as pessoas para poder resolver os problemas que são prementes na sociedade. Então, eu agradeço muito aqui a oportunidade de participar, foi um momento muito prazeroso, e eu espero que tenha sido realmente assim, produtivo para as pessoas que nos ouviram. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Muito obrigado ao professor Júlio, professor Maurício, Everton. Foram excelentes discussões aqui agora à noite. Perguntas complementares que ainda enriqueceu mais ainda nossas noites, né? Com certeza, o assunto, vamos discutir muito mais ainda. O setor florestal, ele ainda requer muito ainda dessas pesquisas, desses trabalhos. E a ATIMAC, com o INRISA, tem buscado isso aí, justamente buscar esses posicionamentos para o setor. Justamente trazer mais ainda sustentabilidade para as nossas florestas, os nossos clientes. Essa é a ideia que nós temos aqui. Quero agradecer também a participação de todos os convidados, a parceria que nós temos aí com os nossos clientes, amigos, para as maiores informações. Vamos estar sempre à disposição. Quero agradecer também a todos que nos auxiliaram nos bastidores aí. Amanda, a Rosiane, o Mesquita. Muito obrigado a todos. Everton, você gostaria de falar mais alguma coisa? Alguém de vocês gostaria de falar alguma coisa? O Rony? Sim. Só fazer aqui comungar com a ideia do Roosevelt, que fala o seguinte, não vejo, palavras do Roosevelt, da ArcelorMittal, não vejo um salto de produtividade nos cultivos florestais brasileiros nas condições atuais se não fizermos algo diferente. Eu me permitiria complementar, Roosevelt, diferente e com grande lastro científico, né? Como penso ser essa abordagem relacionada à microbiota, produtividade e sustentabilidade da produção, no sentido amplo. Excelente, excelente, Roosevelt. Muito obrigado também ao Roosevelt e a todos. Everton, você queria despedir também, Everton?
Só agradecer a todos, né, o professor Maurício, o professor Júlio, a você, Rony, Amanda, aos que nos assistem e aqueles que vão nos assistir ainda no YouTube, né? Com certeza. Se tiver alguma dúvida, coloque no YouTube, mande para a gente, que a gente vai estar respondendo também. Muito obrigado a todos e uma boa noite para todos. Professor Maurício, só quer despedir também, professor Maurício? Eu agradeço também, desejo uma boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Muito bom, muito prazeroso estar aqui com todos. Muito obrigado. Boa noite. Uma boa noite a todos e até o nosso próximo webinar. Um forte abraço a todos.